Olá, está no ar o TV Participação, que traz para você cultura, informação, cidadania e muito mais. O programa de hoje, aproveitando esse calor, a gente vai falar a respeito de vários problemas respiratórios que acontecem com esse clima tão seco. Vamos também falar a respeito das queimadas na nossa cidade e, aproveitando mês de outubro, outubro rosa, vamos falar a respeito de câncer de mama e a respeito também de preventivo, exame de preventivo que a Rede Municipal de Saúde está disponibilizando aí para todas as mulheres moradoras aqui da nossa cidade. TV Participação volta daqui a 30 segundos. Não saia daí, que o programa hoje promete. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. De volta com o TV Participação e o assunto agora é câncer de mama. Para passar dados e informações a respeito dessa doença, eu recebo agora a doutora Marilda Plácido. Ela é diretora do Instituto da Mulher, da Criança e do Adolescente lá no Centro de Saúde e vai tirar dúvidas pra gente. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Prazer, meu. Vamos começar falando a respeito do câncer de mama, né, gente? O câncer de mama é o mais frequente e ele mata mais mulheres do que qualquer outro tipo de câncer, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. No mundo, ele é o segundo tipo mais frequente, correspondendo a 22% dos casos novos a cada ano. Doutora Marilda, a gente está em pleno outubro rosa, né? Todo mundo falando muito a respeito do câncer, das mulheres se tocar, da importância, mas qual é a definição como médica dessa doença, do câncer de mama? O que ele vem a ser? O câncer de mama, igual qualquer outro câncer, em qualquer outro órgão, é uma doença em que uma célula, de repente, ela sai do padrão normal fisiológico e começa a se multiplicar desordenadamente. E aí, com isso, forma tumores que, além do órgão que ela começa, vai invadindo outros órgãos. E como é feito o diagnóstico? No câncer de mama especificamente, o diagnóstico pode ser feito clinicamente, através da palpação ou da observação de alguma alteração na mama, ou através da mamografia, que é o diagnóstico ideal, porque a mamografia é capaz de fazer mais precocemente esse diagnóstico. E quais são as principais causas, doutora? O câncer de mama, ele é multifatorial. Vários fatores estão envolvidos. Tem a questão genética, uso de hormônio, radiação, alimentação, falta de atividade física. Vários fatores estão envolvidos nisso aí. Ele é multifatorial. Em que idade ele se manifesta? A faixa de idade mais frequente é em torno de 45 a 55 anos, mas em qualquer idade a mulher pode ter o câncer de mama, desde a adolescência até 100 anos. E a alimentação, ela pode influenciar no surgimento desse câncer? Influencia. Até, você falou do INCA, né? O INCA me refere isso. Aliás, a alimentação interfere em vários tipos de câncer. Se sabe que a alimentação é rica em gordura, principalmente de origem animal, pobre em fibras, né? Vegetais, frutas, essas coisas, ela aumenta o risco da pessoa ter a doença. Assim como a obesidade também, que tem a ver com a alimentação. Então, se quiser, é uma maneira até de prevenir através da alimentação. Evitar alimentos ricos em gordura, gordura de origem animal, carne vermelha e comer uma alimentação rica em fibra. Além da atividade física, que deve ser regular também. Tudo interligado, né? Tudo interligado. E os primeiros sintomas, eles são visíveis? Geralmente não. Os primeiros sintomas geralmente são invisíveis. O câncer só vai aparecer numa mamografia ou talvez num ultrassom. Só para ter uma ideia, para um câncer ser detectado, para a gente conseguir palpar ele, o médico palpa em torno de 1 centímetro ou mais. A própria paciente se examinar, geralmente, é a partir de 2 centímetros. A mamografia... Para sentir algum tipo de para sentir algum nódulo, por exemplo, né? A mamografia é capaz de detectar em torno de 2 a 3 milímetros. Bem pequenininho mesmo. Bem pequenininho, ou seja, numa fase bem inicial. Mas não é só como um nódulo que o câncer se apresenta. Pode ser um nódulo, pode ser um espessamento da pele, uma vermelhidão na pele, pode ser saída de alguma secreção sanguinolenta ou ulcerosa pelo bico, pode ser alguma úlcera, pode ser através de um gânglio, né, uma íngua debaixo do braço, na axila. Então tem várias formas de ele estar se expressando. E quando a doença já se instalou, quais são os sintomas? A mulher sente alguma coisa diferente na mama?
Na realidade, quando tem câncer... Dói? O que acontece? A doença é instalada desde o início, né? Ela já está considerada sendo instalada. Sintomática é quando ela está maior. Pode ter dor ou não. Isso é até uma coisa que é um pouco complicada, que as pacientes às vezes sentem alguma coisa na mama e falam, isso aqui não dói. Então não deve ser câncer porque câncer dói. Outras falam, se está doendo não é câncer, porque câncer não dói. Na realidade pode doer, pode não doer, depende... Do organismo. Depende da extensão, depende de que parte do organismo ele está afetando. Localmente, o que a mulher pode observar, além do caroço, né, que é o mais frequente, é alguma área vermelha, alguma área mais espessada, e pode evoluir para cobrir toda a mama. Pode, às vezes, ser um tumor que pega toda a mama, que ela endurece, pode ser um tumor que ulcera e fica uma ferida na mama. Então, tem várias maneiras, mas é uma fase já bem adiantada. Bem adiantada. E os homens, eles estão livres desse tipo de câncer? Não. Apesar de ser mais frequente na mulher, os homens também podem ter câncer de mama. O câncer de mama em homem representa menos de 1% do total de câncer. É uma proporção pequena, mas o que tem de importante em relação aos homens é que a maioria acha que não pode ter. Então aparece algum caroço na mama, eles não dão muita bola. Geralmente, quando eles procuram um médico, é porque ou está dolorido ou já ulcerou. E aí é um tumor que, em geral, já tem em torno de 2 anos de evolução. Ou seja, você vai diminuindo a possibilidade de cura. É importante a detecção precoce, então. Isso. O câncer de mama, quando ele é diagnosticado em estágio inicial, a possibilidade de cura é em torno de 95%. É bastante alta. 95% ou seja, a mulher que recebe esse diagnóstico, então ela não precisa ficar tão apavorada. Não. Porque vai se tratar. Isso. Né? O problema que a gente tem atualmente é as pessoas que organizam a passeata do Outubro Rosa, todo esse movimento do Outubro Rosa em Petrópolis, a gente tem conversado muito sobre isso. O que tem atrapalhado muito o diagnóstico precoce, na grande maioria das vezes aqui em Petrópolis, é o medo. É aquele medo que paralisa. A pessoa percebe alguma coisa na sua mama e aí tem medo de que aquilo seja um câncer e aí ela não vai procurar um médico, não vai procurar o posto, não procura uma ajuda. Com medo de que aquilo... Como assim, se eu não for procurar saber, não vai ser. Eu conheço muita gente que pensa exatamente assim. Minha madrinha mesmo, ela não vai a médico. Ela fala, eu prefiro não saber. E no câncer de mama isso é complicado, porque você vai diminuindo cada vez mais a possibilidade de cura. Porque o câncer de mama, apesar de ser da mama, né, normalmente ele não fica só na mama, ele começa a desenvolver ali e depois ele espalha para o organismo. Quando ele está nesse estágio, a chance de cura dele reduz bastante. O que deve acontecer também é que quando é na mama, a mama é algo tão assim, tão feminino, né? Então, o choque para a mulher é uma barra bem pesada. Com certeza, né? É um órgão que hoje em dia ele é muito valorizado, né? Pela questão da sexualidade, da sensualidade, da imagem corporal. Então, isso mexe muito com o imaginário da mulher. Então, algumas se apavoram com qualquer coisinha que aparece, e a maioria das coisas que aparecem na mama não são câncer. Então, não tem que ficar apavorada, tem que procurar um profissional de saúde que possa estar orientando, investigando e chegando a alguma conclusão. Ou então medo de que, assim, ou a pessoa tem um câncer e tem medo de buscar ajuda. Muitas fazem a mamografia e nem pegam o resultado, com medo de ver o resultado. E outras, pior ainda, acham que fazendo a mamografia está prevenindo o câncer de mama. As pacientes, tem paciente que faz mamografia todo ano, de repente, em determinado momento, uma dá alterada, vai investigar e é um câncer. E ela questiona, eu faço mamografia todo ano, como é que eu tive câncer? Não, a mamografia não impede de ter câncer. Ela permite detectar, né? Diagnóstico precoce e a possibilidade de cura aumenta bastante. Aí chega a 95%. 95% é um número que a gente tem que se apegar, 100%, né? É isso aí. Com certeza. E olha só, quais são as terapias mais comuns para a gente cuidar desse tipo de câncer? A partir do momento que já tem o diagnóstico de câncer, são vários tipos de tratamento que a gente faz que podem ser associados ou isolados. A cirurgia geralmente está presente em todos. Então tem que ter a cirurgia para retirar aquela área tumoral. Dependendo do tamanho dele, do tipo histológico dele, você pode retirar a mama inteira ou só parte dela. Hoje em dia, eu trabalho na mastologia da Alcides Carneiro já há 14 anos. Em relação ao início, há uns 10, 14 anos atrás, a quantidade de pacientes que a gente precisa retirar a mama caiu bastante, né? Porque as pessoas estão buscando mais. Tem se falado mais sobre câncer, né? Isso, graças a Deus. Então tem tido um resultado que a gente vê, mas infelizmente a gente ainda pega bastante caso adiantado. Além da cirurgia que a gente tem que fazer na mama, que é a retirada dela ou parte dela, a gente tem que tirar os gânglios da axila, que é para saber em que estágio a doença está. Então, são retirados gânglios da axila nessa parte cirúrgica.
Depois disso, a paciente é encaminhado para radioterapia, ou quimioterapia, ou rádio e quimioterapia, e algumas vezes ela ainda faz a hormonioterapia. Então, são vários tratamentos que se somam para chegar nessa cura. Esses tratamentos, eles têm efeito colateral? Tem. A cirurgia tem efeito colateral, quando a paciente pode ficar fibrose, se ela não retira a mama inteira, às vezes pode dar esteticamente ter algum problema, até porque quando a paciente não retira a mama, retira só a parte dela, é obrigatório fazer a radioterapia, e aí a radioterapia pode fazer fibrose, pode dar úlcera no momento que está fazendo, pode ter efeitos tardios também. A quimioterapia, dependendo da química que ela vai fazer, pode ter queda de cabelo, pode ter enjoo, pode ter vômito, pode ter infecção, porque baixa a imunidade. A hormonioterapia, ela tem, dependendo da hormonioterapia que ela vai utilizar, ela pode ter trombose. Então, são vários efeitos colaterais que vão sendo... A gente vai avaliando ao longo do tratamento se tem alguma contraindicação para um, ver se pode fazer outro, e se teve alguma alteração. Tem alterações, por exemplo, da rádio, ela depende mais até da reação do organismo àquela terapia do que a terapia. Nem todo mundo tem a mesma reação. Então, assim, conforme a coisa vai acontecendo, vai sendo corrigido. Tem pacientes que às vezes tem até que interromper o tratamento por não tolerar. Entendi. Entendeu? Então, dentro desse contexto, é que existe a necessidade ou não do seio ser retirado. Funciona de acordo com o corpo da pessoa, como ela está reagindo? A retirada do seio, na realidade, ele depende do tamanho do tumor. Entendi. O tipo dele, se é um tipo... tem uns tipos que, se você não tirar a mama, a chance dele voltar é muito grande. Então, o ideal é que essa paciente retire a mama e reconstrua, né? As mulheres têm que saber que a mama pode ser reconstruída. Dependendo então, do tipo do tumor, se ele é muito grande, às vezes eu não consigo tirar ele com margem de segurança e sobrar mama para reconstruir. Então, nesse caso também, mesmo sendo um tumor, que eu posso retirar ele, mas ele teria que estar em tamanho menor. Por isso que é importante que as mulheres façam um diagnóstico bem precoce. Isso também, além de aumentar a chance de cura, diminui a possibilidade de uma cirurgia tão mutiladora. Você pode fazer um tratamento mais conservador em relação à parte cirúrgica. Depende também da evolução desse tumor. Então, se essa paciente ela já teve o câncer, retirou parte da mama, fez o tratamento e a doença voltou na mama, aí o indicado é retirar a mama, para diminuir o risco de no futuro ela estar voltando de novo. Mas hoje em dia a gente ouve muito mais falar da maioria dos cânceres, né? A gente tem mais acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe não falava câncer, ela sempre falava aquela doença ruim. Não era só a sua mãe, não. Minha mãe até hoje não fala. Todas. Aí a gente estava conversando lá em casa, aí a minha filha virou e falou assim, não sei quem está com câncer. Aí a minha mãe, não fala essa palavra. É como se tem você falando estigma, atraísse, né? Parece que você atraía, né? Mas assim, com o conhecimento que tem hoje, né? Eu acho que todo esforço tem sido feito nesse sentido para desmistificar. Porque na época da sua mãe, da minha mãe, falar que estava com câncer era sinônimo de vai morrer dessa doença, né? Uhum. Hoje em dia, todo o tratamento do câncer em geral, ele evoluiu muito, graças a Deus. A gente tem muito mais terapêuticas, muito mais possibilidades, inclusive de diagnóstico precoce. A gente conhece muito melhor a doença, então a gente está conseguindo lidar com ela de uma maneira bem melhor. Então, hoje em dia, assim, tem que se falar nele mesmo, que é para correr atrás e resolver, acabar com ele, né? E a medicina evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? Bastante, principalmente câncer de mama, é um dos cânceres que é mais estudado. E eu tenho uma informação aqui que de janeiro até setembro deste ano, foram realizadas 1.660 mamografias no Hospital Alcides Carneiro. Toda a rede, contando com as conveniadas, tem capacidade para realizar 1.200 mamografias por mês, em média. E a mulher, como é que tem? A gente tem fila de espera para fazer uma mamografia na nossa rede? Não, essa mulher tem que ir ou num posto de saúde, programa de saúde da família, unidade básica, ou então num serviço de ginecologia, ou se for o caso na mastologia, se ela já tiver sido encaminhada para lá. E aí o profissional de saúde vai pedir a mamografia e ela pode ir ou no centro de saúde, no Alcides Carneiro, ou então numa das conveniadas, a partir de que o pedido foi autorizado. Tem que ter o papel. Tem que ter o papel. Tem que ter o papel. E paga alguma coisa, não, doutora Maria? Não, é totalmente de graça, é SUS, né? Não tem, se alguém cobrar, tem que denunciar. Então, não tem fila de espera, não. É só ela chegar lá com um pedido de exame, vai ser feito. E como é que fala? Quando a gente o exame fica pronto, é rápido? É rápido? A gente está tendo algum problema porque o Ministério da Saúde, buscando a qualidade do laudo da mamografia e da imagem da mamografia, já que a gente quer ver imagens de 2, 3 milímetros, se possível, na mamografia, a qualidade é essencial. Uhum.
Para poder diminuir a quantidade de exames com baixa qualidade, ele fez todo um programa no país inteiro e instalou um programa. É um programa em que todas as pacientes, quando fazem mamografia pelo SUS, elas são inseridas nesse programa. A partir do momento que... É um cadastro federal. Isso. Nesse cadastro tem todos os dados da paciente, o porquê que foi pedido aquilo, se é uma mamografia de rastreio ou se é porque a paciente tem alguma alteração no exame clínico. Quando o radiologista vê a mamografia e dá um laudo, esse laudo é inserido nessa ficha dessa paciente e é dali que a gente tira esse laudo para o radiologista assinar. O problema é que esse sistema é usado pelo país inteiro, então ele vive muito congestionado. Entendi. A gente tem tido muita dificuldade de colocar esses dados nesse sistema, e isso é que tem retardado o laudo, porque enquanto ele não sai impresso, o médico não tem como assinar. Às vezes tem demorado até um mês, às vezes, para sair, apesar do laudo já estar lá. Feito à mão pelo radiologista já pronto. Só que tem que passar por essa burocracia. É uma coisa que está sendo ainda aperfeiçoada, que foi implantada não tem tanto tempo, então ela ainda está sendo aperfeiçoada. Poucos municípios usavam ela e agora ela está mais difundida. Então, muita gente entrando no mesmo sistema, ele congestiona e aí dá esse problema. Mas aqui em Petrópolis, as mulheres, elas estão conseguindo fazer mamografia sem problema nenhum. Então, alguns anos atrás a gente demorava até 10 meses para conseguir fazer uma mamografia. Agora a gente solicita e eu posso marcar a consulta dela no máximo para 2 meses que ela já traz o exame para mim. Que ótimo. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. É um momento importante. Você aí de casa, se tiver algum tipo de dúvida, procure, né, a rede pública municipal de saúde. Faça o exame. É melhor a gente saber. Não é verdade, doutora? É isso aí. Isso é o melhor caminho, melhor conduta. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até uma outra oportunidade. Se Deus quiser. E você não saia daí, que no próximo bloco o assunto é muito sério também. A gente vai falar sobre as queimadas no nosso município. A gente volta já já. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. De volta com TV Participação e agora um assunto que está preocupando grande parte da nossa população, que são as queimadas. Para dar esclarecimentos sobre esse tipo de assunto, nós estamos recebendo agora o secretário de Proteção e Defesa Civil, o Major Rafael Simão. Tenente Coronel, na verdade. Sim. Já foi, eu entrevisto você já tanto que foi subindo de patente e eu não acompanho porque eu tô velha mesmo, não repara não. Não repara não. Tenente Coronel Major Simão, que qualidade de ar é essa que a gente está enfrentando? Está um calor absurdo, a umidade relativa do ar baixou absurdamente, né? Hoje mesmo eu vi várias pessoas reclamando, passando mal na rua. E essas queimadas a gente vê nos vários sites da cidade, jornais, como tem foco animais morrendo aos montes, uma área imensa que foi atingida. Como é que a Defesa Civil tem feito para poder coibir esse tipo de situação? O que vocês estão trabalhando para poder reverter isso? A gente tem que rezar pedindo dança da chuva, como é que vai ficar? Então, desde semana passada praticamente, acho que a partir de quarta-feira, a umidade relativa do ar começou a baixar muito. Nós tivemos um registro de 12% no domingo, que é um índice muito baixo. Mesmo para a nossa região, que é uma região que tem muita vegetação, que tem bastante umidade, 12% é muito baixo. E quem está sofrendo muito com isso principalmente a população
dos distritos. É claro que o primeiro distrito tem sofrido bastante. Nós registramos vários focos aqui no centro da cidade, Caxambu, enfim, em outras áreas. Mas o grande foco mesmo, assim, as ocorrências maiores estão se dando principalmente em Itaipava. Itaipava, Secretário, Pedro do Rio, Posse, enfim. Todos esses locais aqui estão tendo focos todos os dias. Nesse momento, enquanto estamos agora gravando, né, falando, existem vários bombeiros agora que estão no campo, no fronte, atacando esses incêndios. E esses incêndios são difíceis de serem extintos. Na verdade, né, às vezes a população pensa, né, que basta chegar com a viatura de água e jogar água, mas esses focos, eles ficam em locais muito distantes. São próximos a esses maciços rochosos, no cume da montanha, de difícil acesso. É claro que estamos empregando helicópteros. Nós já tivemos dias que nós tivemos 5 helicópteros, mas 5 helicópteros aqui, não só do Corpo de Bombeiros, da Marinha, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Saúde. Então todos os helicópteros possíveis foram direcionados para cá. Na verdade, todos esses helicópteros e todos esses bombeiros que foram desviados de outras funções para cá, eles ocupam, como eu disse, né, outras funções. Eles estavam em trabalho em outros campos. Então foi necessário retirar esses profissionais, essas aeronaves, todo esse esforço, né, de outros municípios, né, e de outros bairros para poder atender a esse incêndio. Isso significa, né, que agora a gente tem uma quantidade muito grande, né, de bombeiros atacando, mas em outros pontos esses bombeiros diminuíram. Então, esse prejuízo dos incêndios florestais não é só de Petrópolis, é um prejuízo do estado inteiro. Além de você ter uma quantidade enorme de recursos sendo despendidos para isso. E esses incêndios começam muitas das vezes com atos dentro de casa, onde uma senhora inocente. Quando a gente fala que os incêndios são criminosos, a gente tem a ideia do criminoso com aquela máscara, né, de bandido, com aquela coisa, com lança-chama. Não é isso. São pessoas do dia a dia, são donas de casa, são empregados ou são caseiros que limpam os seus terrenos e vão lá e colocam fogo. E esse fogo acaba se lastrando, ou do jeito que está ventando, ele acaba passando por outro ponto. E de uma maneira, às vezes inocente, ele está prejudicando muitas pessoas, prejudicando a fauna e a flora. Nós encontramos vários animais mortos, nós verificamos muita quantidade, sabe, de áreas queimadas, áreas que tinham uma vegetação muito bonita. E essa vegetação era abrigo de vários animais, de ninhos, né, de passarinho, de vários locais que eram extremamente bonitos. E agora são locais que estão pretos, estão queimados. E existe tudo ainda... carburizado mesmo, secretário? Sim, quem puder, né, passar por Itaipava vai ver de um lado e do outro. Nesse momento tem vários focos em andamento, vários bombeiros, né, em vários campos tentando extinguir. Sexta-feira, dia 17 de outubro, 20 para as 6 da noite. Quantos focos a gente tem conhecimento, secretário? Agora, durante o dia inteiro, 14 focos. Nossa Senhora. E tem muito mais. Antes de começar essa entrevista, estava recebendo novas chamadas de pessoas pedindo ajuda de bombeiro. E nesse momento eu acho muito importante, antes de qualquer coisa, né, agradecer a população de Petrópolis. Várias pessoas têm ajudado em termos de voluntário, têm ajudado os bombeiros, ajudado as equipes, principalmente da Rebio, Araras. O Ricardo Ganem está fazendo um trabalho muito bonito lá na Rebios. E todos os seus guarda-parques estão trabalhando diuturnamente. Ontem ficamos a madrugada inteira, quase 2 horas da manhã, as equipes trabalhando à noite, o que não é aconselhado. Na verdade, você trabalhar numa mata, né, extinguindo incêndio à noite, a possibilidade de acidentes é muito grande. Há 2 anos atrás eu era comandante da unidade, estávamos trabalhando, já estávamos finalizando os trabalhos, uma pedra rolou e atingiu a cabeça do bombeiro, ele ficou quase 1 mês no CTI. Todas essas equipes que estão retornando, né, elas estão retornando todas assim, apresentando lesões, porque você tem problema, né, de lesão, porque você tem que subir em locais de difícil acesso, você tem problemas, né, de respiração, porque você respira muita fuligem, você tem problemas na vista, né, porque você tem que passar por uma vegetação às vezes densa, você tem arranha-gato. Então é um desgaste muito grande. E o trabalho de extinção, ele é um trabalho muito duro, porque o brigadista, o bombeiro,
aquele guarda-parque, enfim, aquele profissional ou voluntário que esteja trabalhando, ele tem que subir, que a maioria desses focos são em pontos muito elevados, ele tem que vencer a vegetação, inclinado, carregando material muito pesado, que muitas das vezes é aquela bomba costal, mais o abafador, mais, enfim, mais facão, ele tem que subir com esse material. E além de você ter o desgaste físico de chegar, às vezes 2, 3 horas de caminhada para poder chegar no local, você tem que apagar o incêndio fisicamente. Quando a gente fala abafador, nada mais é de que é um bastão com uma chapa de borracha ou pedaços de cano de mangueira de bombeiro, onde você vai batendo e você vai abafando. Então é vigor físico. E isso fazer o dia inteiro. Então é um tipo de atividade difícil de ser implementada pela localidade, pelo acesso, né, como disse, o vigor físico e também pelas condições, porque tem uma desidratação muito grande. Você está ali combatendo fogo, você está perdendo muito líquido. Então é um trabalho exaustivo, mas eu acho muito importante ressaltar a bravura dessas pessoas que estão fazendo. Eles estão trabalhando desde semana passada, estão acordando de madrugada, no outro dia implementando o trabalho de novo, eles estão trabalhando diuturnamente. Então deixo aqui meu agradecimento a todas as equipes que direta e indiretamente estão trabalhando, na certeza que vocês estão ajudando muito o município de Petrópolis. E sem essas equipes, né, com certeza a situação estaria muito pior, muitas casas estariam destruídas e principalmente, né, a perda ia ser irreparável. Previsão do tempo é que a chuva venha para a nossa cidade só a partir de segunda-feira. Até lá a gente tem um bocado de tempo para poder tentar evitar. E se alguém vê, por exemplo, um vizinho ateando fogo no lixo, o que a gente faz? Isso é muito importante. Eu acho que nesse momento eu tenho pedido à população, tenho pedido aos amigos para que conversem, né, com as pessoas, que não coloquem fogo agora. A Condep faz a retirada do material. Basta sacar, deixar para a Condep, liga para a Condep, combina. Você colocar fogo é crime. É crime capitulado pelo artigo 250 do Código Penal e além da Lei de Crimes Ambientais, o artigo 41. Então, essas pessoas, a pena, ela não oferece transação penal. Ou seja, que seria transação penal? Transação penal é cesta básica. Que as pessoas, isso dá cesta básica. Não vai dar cesta básica. Essas pessoas realmente vão passar um aperto muito grande, vão ser julgadas e certamente vão ser condenadas. Neste exato momento, já conversei com o Alexandre, com o Dr. Alexandre Zier, que é um excelente delegado, que está na 105, ele está nos ajudando agora nas investigações. Teve uma pessoa que foi presa, né? Tem uma pessoa que foi presa e tem várias pessoas agora sendo investigadas. Nós vamos chegar a essas pessoas, não por ato de vingança, mas é importante essas pessoas serem responsabilizadas pelos danos que estão causando a várias pessoas, à cidade. É muito importante entender isso. Elas não acreditam, elas estão com a certeza da impunidade, mas as autoridades policiais, a Polícia Militar já está investigando e nós vamos chegar a esses autores. E é muito importante, a senhora que acha que queimar não vai fazer nada, balões principalmente agora, nós temos registros de balões que estão caindo em determinado ponto. Às vezes o baloeiro, né, ele fica irritado quando fala que não, eu tenho o controle do balão. Esses balões estão caindo, estão provocando incêndio, e esses incêndios têm sido de imenso prejuízo para o município. Então eu faço pedido aos baloeiros, por favor, não soltem balão. Soltar balão também é crime. Esse balão, muitas pessoas entendem, não, balão cai extinto. Não tem caído, eu tenho carcaça desse balão. Balões às vezes pequenos, nesse sentido, eles têm caído e têm causado vários problemas para a gente. Então eu apelo, peço desculpas a ele, mas peço, por favor, que não façam isso. Não é momento, a umidade relativa do ar está muito baixa e o prejuízo para o município tem sido muito grande. Nossa, então um bom trabalho aí para vocês, né? Deus proteja, porque eu sei que é um serviço muito perigoso, né? E você aí de casa, que saiba de alguém que está fazendo esse tipo de coisa, denuncie. Qual o telefone? Deve ligar para o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é um telefone que está disponível, se não me engano, acho que é 22431160. Mas pode colocar na internet, eu não sei de cabeça o número, mas pode ligar para o 190 da Polícia Militar. O policial também vai orientar. Essa ligação tem que ser destinada à Polícia Militar e à Polícia Civil por se tratar de crime. E é muito importante, nesse momento, deixar bem claro que as autoridades estão investigando. Mais do que isso, se puder fotografar, que ainda tem o problema da prova. Muitas das vezes as pessoas, olha, vou denunciar, mas tem uma pessoa que está colocando.
Se puder dizer o nome e dar algum tipo de prova, porque a autoridade às vezes chega lá, a pessoa nega e você não consegue fazer a ligação entre a pessoa e a materialidade do crime. Então é muito importante você ter essa autoria e materialidade, para que exista um inquérito e que esse inquérito possa justamente ser aceito a denúncia pelo Ministério Público e dessa maneira ter um devido processo legal e essa pessoa ser efetivamente condenada. Então se puder bater foto, mandar para a Polícia Militar, mandar para a Polícia Civil, ou colocar ainda no Facebook, ou enfim, a ideia é tentar disponibilizar esse material para que o profissional possa justamente fazer a autuação dela e evitar que isso ocorra novamente. Obrigada, bom trabalho. Eu espero poder ver você aqui em uma oportunidade mais feliz. Sim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito bom a gente ter essa oportunidade de passar essa dica. A gente acredita que a prevenção realmente é o melhor caminho. Nesse momento, né, como esses focos, né, às vezes vamos dizer assim, um morador, a pessoa que está nos ouvindo agora, mas será que o bombeiro não consegue apagar os focos? Mas mudam. A cada vez que o bombeiro apaga um foco de incêndio, cria-se outro em algum ponto. Então, acaba criando um ciclo. E a gente vai ficar rodando isso quase que até terça-feira. Que é onde efetivamente a chuva vai estar vindo. E talvez não seja uma chuva nem tão grande. Talvez a gente possa renovar novamente esse período, né? De cautela e novamente esse período de extinção de incêndio. Porque falaram que ia chover, acho que foi anteontem e não choveu, né? Não choveu. Prometeu, ventou muito e não veio. Ventou muito e ainda prejudicou muito o trabalho das equipes de combate. Tem previsão para mais helicóptero vir para ajudar a gente? O número de helicópteros que tem hoje, né, ele tem sido satisfatório. E esses helicópteros, eles têm funções muito importantes lá embaixo no Rio. Por exemplo, o helicóptero do Corpo de Bombeiro é o helicóptero responsável pelo salvamento aeromédico. São pessoas que têm uma colisão, não têm condição de serem transportadas para o hospital, então o helicóptero vem, pega a pessoa e leva para o hospital. Então esse helicóptero está sendo retirado para colocar aqui. É o helicóptero que faz o salvamento no mar, onde tem os afogados, onde ele retira. Então isso é muito importante passar. Tirando de um santo para cobrir outro é uma loucura. Exatamente. Né? Quando todos esses bombeiros que estão aqui, nós estamos com um número maior do que 140 bombeiros empregados, né, diretamente, são bombeiros, reforços que vêm de outro lugar. Isso está enfraquecendo o trabalho do bombeiro em outros municípios. Então, enfim, na verdade, todo esse efetivo que está vindo para cá, de alguma forma, ele acaba prejudicando ações em outro campo. Então, novamente, a gente faz o pedido, né, para essas pessoas para não fazerem queimadas, principalmente, né, tem vários agricultores ou pessoas que têm pecuária, propriedade rural, ele quer fazer a limpeza do terreno, a pessoa está incomodada com aquilo, ele coloca fogo. Antes de vir para cá, eu estava passando pela BR-040, a BR-040 estava em chamas. As margens de alguns pontos da BR-040 estavam em chamas. Certamente alguma pessoa que jogou um cigarro, um andarilho que passou. Então, por favor, não façam isso, que tem prejudicado muitas pessoas em Petrópolis. Muito obrigada pelas informações, viu, secretário? Espero que esse surto de calor ele melhore, venha uma chuva. Também venha mansa, né? Porque a gente também tem outro problema. Conversando, né, com o governador Pezão, né? E ele brincou comigo falando assim, você poderia... Eu sei que você tem uma relação com São Pedro, então você poderia pedir para São Pedro mandar chuva para a gente. Aí eu retornei para ele dizendo, olha, governador, meu contrato com São Pedro é para não chover. E se eu ligo para São Pedro, fatalmente ele vai entender que é para não chover, ou talvez eu piore a situação. Acho melhor não pedir no momento. Antes da gente rezar, vai melhorar tudo, se Deus quiser. E pessoal, vamos economizar água, hein? Não é só porque Petrópolis a gente tem água em abundância, vocês estão vendo as cidades da região, São Paulo, Rio de Janeiro, daqui a 30 dias também parece que vai ficar sem água. Então vamos economizar tudo. Eu faço a minha parte, você faz a sua, a vida continua seguindo bem. Combinado? E você não sai daí que no próximo bloco o assunto é sobre o exame preventivo do câncer de colo de útero. Eu espero você. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein?
não dê tempo para a dengue. Todo mundo sabe que a AIDS está por aí. E todo mundo também sabe que a melhor companheira na hora H não sou eu. Não é você? Não, é a camisinha. Eu ia te ligar hoje à noite. Jura? Vou comprar uma camisinha então nesse lugar. Compra 3. Porque você quer. Não, eu vou comprar uma só porque eu me conheço. Então você, não importa se é festa, festaça... Ou festinha. Tem que ter... Camisinha. Eu vou ter que rimor. Por isso que eu achei que valia eu falar aí. Festa, festinha. Vai ficar gostosinho. Tem que ter camisinha. Ai, Fábio. De volta com TV Participação e o assunto agora vamos falar sobre o exame preventivo de câncer de colo uterino. É um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Esse exame é a principal estratégia para detectar as lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Ele pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública que tenham profissionais capacitados. E para falar um pouco mais sobre o tema, eu recebo agora a médica Fabiola Reck, que é coordenadora do Programa da Mulher da Secretaria de Saúde. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada. Vai ser realizada, uma semana de exames preventivos. Mas para você explicar um pouco para a gente, o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, ele ajuda a detectar que tipo de doença? Então, só vou te corrigir, eu não sou médica, eu sou enfermeira. Ah, enfermeira? Na verdade... Que me mandaram doutora. Que usa esse termo. Mas, na verdade, assim, o Papa Nicolau é para detectar o câncer de colo de útero. E, assim, é uma estratégia do Ministério da Saúde, onde ele incentiva que os municípios organizem o serviço de saúde para que ofereça a coleta do exame preventivo. E aqui em Petrópolis, como você falou, ele é colhido realmente em todas as unidades de saúde, mais no centro de saúde, que é o Instituto da Mulher e da Criança, o ambulatório escola e o ambulatório do Hospital Cides Carneiro. Então, assim, você tem toda uma rede. Uma rede, exatamente, para poder estar colhendo esse preventivo e tratando essas mulheres. Com que idade a mulher pode realizar esse exame? Então, a gente tem assim, o Ministério recomenda que a gente inicie a coleta desse exame a partir dos 25 anos até 64 anos. Só que aqui no município, como a gente tem uma oferta boa, a gente não tem fila de espera e as mulheres conseguem fazer, a gente realiza o exame desde que ela tem vida sexual. Então, começou a ter vida sexual, já pode estar fazendo o preventivo. E aí colhe um preventivo e a gente segue o protocolo do Ministério. Depois de 2 exames negativos, você pode fazer um intervalo e colher o exame, de 3 em 3 anos. Ah, que interessante. E qual é a melhor época para a gente realizar esse exame? Então, não tem época, assim, a gente normalmente pede para não estar menstruada, para não ter relação sexual durante pelo menos 2 dias antes e que ela esteja preparada para colher esse exame. Assim, não esteja usando nem creme vaginal, nem ducha vaginal, nada dessas coisas que possam interferir na flora da vagina. De quanto em quanto tempo esse exame precisa ser feito? Então, a gente, como eu falei, a gente segue aquele protocolo. O ideal é fazer um exame uma vez por ano. Uhum. E se a gente tiver 2 negativos, a gente pode fazer um espaço fazer de 3 em 3 anos. Por quê? A gente tem que fazer uma cobertura de pelo menos 80% da população do município na faixa etária de 25 a 60 anos. Uhum. No nosso município, a gente tem em torno mais ou menos de 114 mil mulheres, da população geral. Para a gente do SUS, a gente teria que atender em torno de 76 mil mulheres de 3 em 3 anos. Então, a gente divide esse quantitativo e a gente tem que fazer uma cobertura de exame preventivo no município em torno de 20 mil, 25 mil a cada ano, desses 3 anos de intervalo. Entendi. Entendeu? Para cobrir uma população inteira. O Papa Nicolau, ele detecta o HPV? Ele detecta o HPV. É um exame onde, além do HPV, a gente também pode detectar algumas doenças sexualmente transmissíveis, que é feito através ali da coleta das células, e o laboratório que a gente encaminha o exame também consegue ver alguma DST e o HPV. Esse exame causa dor? Não. O que acontece é que às vezes tem a história da ansiedade, Então, quando você vai colher preventivo, você fica lá meio ansioso, e aí você não relaxa a musculatura da perna, envergonhada, Porque você está tirando a roupa, porque vai examinar a mama, vai, colher o preventivo. Então, você expõe a mulher a essa coisa de tirar a roupa. Então, isso é que eu acho que fica naquele momento de nervoso, a musculatura fica rígida, quando você realmente coloca lá o espéculo na vagina, algumas pacientes reclamam de dor. Mas é um desconforto, na verdade, na verdade. E para garantir um resultado correto, a mulher ela tem que se preparar para esse exame?
Não, assim, não tem. Na verdade, a gente tem que colher as células ali do colo do útero e pedir então, para por isso examinar. que não precisa fazer ducha, mas o ideal é que não mantenha relação sexual 2 dias antes. Mas não é nem, assim, não é por conta, é porque você pode colher do colo lá as células e ter um espermatozoide. Então a gente pede para não ter relação sexual por 2 dias por conta disso. Mulheres virgens podem fazer esse exame? Na verdade, a gente está detectando câncer de colo de útero quando você faz o exame, né? O preventivo e o Papa Nicolau. A mulher virgem, como ela nunca teve contato nem teve relação sexual, ela também não se expôs a esse tipo de infecção. Então ela não precisa fazer o exame preventivo. Normalmente só se faz depois que você tem vida sexual ativa. Entendi. E esse exame detecta doenças sexualmente transmissíveis? Detecta. O laboratório, a gente tem um laboratório que é do Ministério da Saúde que faz o exame das lâminas pra gente. Ele sempre traz um resultado quando tem alguma alteração, como tricomonias, né, candidíase, que não é mais tão correlacionado com DST, mas clamídia, informa assim. Aí a gente aproveita e já trata essa mulher, faz toda uma orientação para o parceiro, né? Se o parceiro tiver que ser encaminhado a um serviço, a gente tem um serviço de referência lá no DIP, né? Que é o nosso serviço de referência. A gente também, quando tem alguma alteração no exame aqui no município, a gente faz todo o tratamento. Então a gente caminha paciente para o serviço de patologia cervical, que se localiza, né, lá no Instituto da Mulher e da Criança, que é o centro de saúde, e no ambulatório do Hospital Alcides Carneiro. E a gente faz todo o tratamento também da lesão precursora para que isso aí não evolua para câncer e que ela não tenha que fazer algum outro tratamento, tipo químio e radioterapia. E assim, só lembrando que o câncer de colo de útero ele é totalmente prevenível. A gente não tinha que ter mais nenhuma mulher morrendo de câncer de colo de útero. Agora, até porque a gente também está vacinando contra o HPV. Então, assim, tem que realmente não ter mais nenhuma mulher morrendo de câncer. Tem que erradicar isso. Tem que fazer preventivo. Lembrar que o preventivo não é um exame que dói. É um exame necessário. Que tem que fazer realmente, porque através dele, gratuito, que é através dele que realmente vai detectar. A ultrassonografia não examina as células do colo do útero, né? Você vai ver outra coisa na ultrassonografia, não vai ver colo, assim, as células exatamente. Tem que fazer o exame preventivo mesmo. E essa campanha municipal de preventivo, ela vai começar quando? Então, a campanha a gente vai para o 3º ano. Na verdade, é assim, a gente quando pensou na campanha, a gente pensou justamente em trazer essas mulheres que têm dificuldade de frequentar o serviço de saúde no horário de 8 às 5, de segunda a sexta-feira. Então, tem unidades que fazem uma ampliação desse horário, atendem até às 8 horas, 7 horas da noite, e a gente abre todas as unidades no sábado, de 8 às 5. Então, que é justamente para essa mulher que tem dificuldade no dia a dia dela de colher esse preventivo. Às vezes não tem com quem deixar a criança, no final de semana tem alguém que pode olhar, mas também se não tiver, pode levar a criança. A gente lá não pede... Tem desculpa pra não tem desculpa, porque exame. a gente pode pedir para as auxiliares que trabalham junto com a gente lá segurar a criança, não tem desculpa, tem que ir fazer o exame. Então vai ser que dia que vai ser? Então a campanha começa no dia 20, que é segunda-feira, e vai até dia 25, que é no sábado. A semana inteira. Todas as unidades funcionando, e no sábado o dia inteiro até as 5 horas da tarde. Então assim, para quem não fez, principalmente aquelas mulheres que não fazem exame há mais de 2 anos, 3 anos, essas tem que realmente procurar o serviço. Aquela que ainda faz todo dia, né, ainda tem... Aquela que fez ano passado. Todo ano, que eu quero dizer, ainda tem assim ela está coberta, né? Porque a gente examinou e olhou, mas essas que têm aí mais de 5 anos, eu me lembro quando passaram na campanha lá no Centro de Saúde, a gente pegou, a grande quantidade de mulher que a gente examinou eram realmente mulheres que não faziam exame há mais de 5 anos, 6 anos, então esse é o público-alvo que a gente quer atingir na campanha também. Não tem desculpa, hein, gente? Vai ser a semana inteira, em toda a rede municipal de saúde. Municipal. A partir de 8 da manhã? De 8 da manhã, quando a unidade de saúde abre. Algumas unidades têm um horário um pouquinho diferente. Às vezes, durante a semana, fecha às 4. Então, normalmente a população sabe ali. Então, pensar naquela mulher que não fez. Aquela que frequenta a unidade de saúde todo ano, essa a gente sabe como é que tá, né? Mas aquela que não vai, você parente... Você tem uma mãe, uma prima que sabe que ela não fez ano passado, conversa com ela, procura aí na região de vocês, no bairro que você mora. É importante a gente saber... Aí fala assim, mas o exame não dói. O exame ele pode ser desconfortável, a gente fica com um pouco de vergonha, mas o benefício que o resultado desse exame vai trazer pra gente é muito grande. Então a gente tem que avaliar isso. Eu vou ficar com vergonha, Flávia. Eu também fico, mas a gente vai deixar de fazer exame por causa de estar com vergonha, né? Depois a gente fica com a doença aí, não sabe.
Então aí a gente pega e detecta a doença, depois a gente vai cuidar dessa doença. Vamos agitar, vamos parar com esse negócio de vergonha. Não aceito vergonha, não. Você aceita, com certeza. Fabíola? Não, tem que ir lá realmente. A gente está lá justamente para atender. Tirar dúvida. E o local que não tem unidade de saúde, que às vezes não tem, né, unidade de saúde da família e nem tem unidade básica, a referência é o centro de saúde, que vai funcionar lá de 8 às 5 da tarde. A gente está lá para receber todo mundo. E aí você aproveita, você que tem filha entre 11 e 13 anos e que ela ainda não vacinou com essa vacina do vírus HPV, aproveita, leva ela junto e vacina a menina. De segunda a sexta-feira vacina. No sábado não vai ter vacina não, mas assim, já é importante também, porque é uma prevenção. Exatamente, para daqui 30 anos essa mulher, mesmo que ela tenha contato com o HPV, ela não desenvolva o câncer de colo de útero. Perfeito, muito obrigada pelas informações, também, viu? Boa semana aí para vocês. Obrigada. Tomara que o dia D, semana que vem, chegue Isso, que a gente consiga atender todo mundo que está precisando. Sim. Obrigada. Tá bom, obrigada, viu? E você não saia daí que no próximo bloco o assunto, a gente vai voltar a falar a respeito desse tempo seco. A gente vai receber um médico pneumologista que vai dar dicas aí para você se livrar um pouco, tentar minimizar esses efeitos tão complicados. A gente está aí para um monte de gente passando mal. Eu volto já já. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a junta de serviço militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Itilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. Parece que foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora, sou da família dele, imagina quem é da família, sabe? Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Na minha vida, tudo é conquistado com esforço. Eu quero ter conforto, criar meu filho, passar mais tempo com ele. Mas fui tão mal atendida. O preço estava diferente da vitrine. Aí me empurraram uma marca sem assistência técnica. Também não levei. Eu sei dos meus direitos. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende para você também tem que saber. Por isso, exija sempre seus direitos de consumidor. O Brasil sabe o valor que você tem. AIDS, você ainda dá chance para ela? Não esqueça que usar a camisinha é a melhor forma de prevenção. Use e abuse dela. Só assim você vai poder curtir numa boa. Se for festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha.
De volta com TV Participação, e eu agora recebo no nosso estúdio o Dr. José Henrique Castrioto Decunto. Ele é pneumologista da Secretaria de Saúde. A gente vai falar a respeito desse tempo seco, né? Esse monte de queimada, todo mundo passando mal. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigado, prazer. Olha só, gente, o clima seco, caracterizado pela baixa umidade do ar, provoca vários prejuízos à saúde. Quem sofre de problemas respiratórios fica em uma situação complicada quando isso acontece. De acordo com dados do Climatempo, a umidade relativa do ar hoje, sexta-feira, 17 de outubro, está em 31%, que é um nível inadequado à saúde humana. Isso confere, doutor? Confere. O que a gente pode fazer para poder tentar amenizar esse clima tão seco? Dentro de casa, por exemplo? Primeiro, assim, a coisa básica, né, que é você realmente beber bastante água, né, ou líquido de uma maneira, já não precisa ser água, mas suco, né, refrigerante. O ideal é que sejam as coisas mais naturais, que são mais saudáveis. Uma melancia. Uma melancia, uma fruta mais, né, mais aquosa. E em casa você tem alguns macetes. Você pode tentar umidificar o seu ambiente utilizando um umidificador comercial, né, ou seja, que é uma máquina preparada para isso, ou seja, você coloca a água ali, ela gera aquele vaporzinho que vai umidificando, mas nem todo mundo tem condição de ter um dispositivo desse, então você pode utilizar coisas simples, né, você pode pegar uma bacia ou um balde d'água e botar ali naquele ambiente, ou seja, só a presença da água naquele ambiente ele já torna ele mais... Isso já melhora mesmo? Sim. Não é mito, não? Não, isso já melhora. De repente, porque você já está umidificando aquele ar, né? Um berço de neném. Eu fico imaginando quem está com recém-nascido. Certo. Pode, de repente, colocar uma fraldinha molhada em cima como se fosse um mosquiteiro? Você tem que ter um pouco de cuidado com criança, né? Ou seja, mas assim, eu acho que você colocando em volta, né? Ou seja, no próprio ambiente, isso já é o suficiente para você umidificar. Já melhora, já. Tirando que você também pode utilizar do arsenal farmacológico, né? Ou seja, que é o uso do soro fisiológico nasal ou ocular, ou seja, dependendo do caso da secura no nariz ou secura nos olhos. Enfim, mas o fato de você ingerir uma quantidade de líquido maior já te hidrata e vai hidratar as mucosas, enfim, e vai, assim, o principal mesmo é você estar sempre ingerindo líquido para poder, né, não se desidratar e não ter as repercussões respiratórias e cutâneas e gerais dessa desidratação e dessa secura, né? Então é isso que acontece, com essa baixa umidade, com esse tempo seco, os órgãos das pessoas, eles ficam, digamos assim, mais também ressecados, é isso? Sim. O olhinho. O olho, a pele, as mucosas, no caso das mucosas respiratórias, né, isso vai acabar gerando essa desidratação da mucosa respiratória, vai acabar gerando uma inflamação nessa mucosa, né? E disso vão vir, né, o desconforto, começar os sintomas, né, de secura, de coceira, de espirro, de coriza, né, ou seja, que é a reação do organismo tentando, né, reverter essa situação. E da inflamação podem vir as infecções, né? Aí vem a rinite, a sinusite, a amidalite, a bronquite, né, ou seja, infecciosa ou não, enfim. E até a pneumonia e a descompensação de quem já tem, por exemplo, doença respiratória pode piorar, né? O asmático, o enfisematoso, ele já pode, né? Você já tem uma doença pulmonar instalada e esse tempo seco, no nosso caso, a gente viu aqui o coronel falando antes, né? Essa fuligem que está na cidade aí também, isso prejudica bastante. E quais são as principais complicações respiratórias que o tempo seco pode causar? São essas que eu citei, né? Ou seja, você tem, principalmente, são as complicações do trato respiratório superior, né? Que é a rinite, a sinusite, a amidalite, a faringite, a traqueite, ou seja, é a inflamação desse trato respiratório alto, né? Isso traz um grande desconforto, né? Que vai trazer na hora de dormir, na hora de dormir, o nariz entupido ou muito ressecado, aquela sensação de pigarro na garganta, aquela secreção que não sai porque, né, você está seco, então está preso ali, né? Mas então, vai bebendo água, sim, vai se hidratando. E você se hidratando e umidificando o ambiente, isso vai realmente tende a melhorar. E é importante também a gente falar, doutor, a respeito das pessoas que se automedicam, né? Sim. Porque de repente já está com esse calor abafado
Eu hoje mesmo tive, sei lá, deu até ânsia de vômito. Sim, isso é um quadro de desidratação. Você pode ficar tonto, você pode, né, ou seja, ficar com a pressão baixa, e aí você, né, ou seja, ficar enjoado, mas tonto. não é por isso que a gente vai tomar remédio sem prescrição, você tem que né? Ou seja, você tem que... As medidas básicas você vai tomar sozinho, né? Se hidratar, umidificar o ambiente, mas assim, a partir do momento que isso já não é mais, né, ou seja, o uso do sorinho fisiológico no nariz, que ainda não é uma medicação, né, ou seja, para hidratar, isso você pode fazer, mas assim, a partir do momento que você está tendo um sintoma, que você está passando mal por decorrente desse tempo seco, aí você tem que procurar o atendimento para né, resolver especificamente aquela questão que você está apresentando. E quem são os mais prejudicados nesse tempo seco? Esse tempo seco prejudica todo mundo, né? Ou seja, mas assim, a gente tem os extremos de idade, a infância e os idosos, que, né, ou seja, são mais suscetíveis, né? Porque são pessoas que requerem um cuidado, e às vezes né, o adulto ele acaba se cuidando, né? Ou seja, se você tem uma noção, você mesmo se hidrata, você vai se preocupar com isso. O idoso e a criança, eles requerem um pouco mais cuidado, né? Ou seja, então, esses extremos, né, principalmente nos casos de desidratação, né? Ou seja, se não tiver ninguém, né, uma pessoa ali, bebe água, né? Ou seja, às vezes o idoso que já tem, né, uma patologia neurológica, e a criança que só quer brincar, não está pensando em nada ainda, né? Ou seja, ela está realmente querendo, né, ou seja, se divertir e não está ligada nessas coisas. Então a mãe tem que estar ali estimulando a criança a beber água o tempo inteiro, né? Ou seja, limpando o narizinho, enfim, alguém tem que cuidar. Né? Então realmente assim, se ninguém cuidar a coisa, o bicho pega. Olha só, gente, a previsão do tempo para esse final de semana. No sábado, sol com algumas nuvens, não chove, temperatura mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Já o domingo, também sol com algumas nuvens e não chove, temperatura mínima de 16 e a máxima de 31 graus. E a notícia complicada, gente, é que a umidade relativa do ar no sábado está prevista para 29%, no domingo também 31%, igual ao dia de hoje. Então continua seco. Sim, e a gente até já está saindo da sazonalidade das doenças respiratórias, né? Que o inverno estava aí, e esse tempo seco vem mantendo né, ou seja, essas doenças em alta ainda por causa disso, né? Então, e com o tempo permanecendo seco, a gente ainda vai ver muita doença respiratória aí nos ambulatórios, porque realmente prejudica bastante, entendeu? Inflama a mucosa nasal, inflama a mucosa da garganta, todo mundo doente. É incrível. A minha filha, desde, sei lá, maio, a menina não sara com meleca. Horror. Mas é que tá difícil mesmo. Rinite tem que alérgica. hidratar mesmo e procurar um especialista para fazer o tratamento específico, né? Enfim. Realmente todo mundo tem que se cuidar, porque a natureza não está dando refresco pra gente, não. Olha só, gente. Não custa a gente passar alguns tipos de dicas para você. 10 dicas para evitar problemas. Mantenha o organismo bem hidratado, com água de coco, suco, água normal, isotônicos. Mas isso aí para quem faz mais exercício físico, hein? Coloque bacia com água no quarto ou na sala para melhorar a umidade do ar. Evite se exercitar entre as 10 horas da manhã e as 5 horas da tarde. O horário que o sol tá bombando, pelo amor de Deus. Exercício é bom, mas não vai ficar debaixo do sol de meio-dia correndo na Barão. Pelo amor, bom senso, né, gente? Use roupas leves para evitar a transpiração. A gente tem que suar, faz parte da vida. Só que então coloca uma roupinha mais leve para você não ficar abafado e desmaiar na rua. Já pensou que horror? Evite aglomerações, locais fechados sempre que possível. Caiu um espirro e você pega o espirro do outro e vira aquela bola de neve. Lave muito bem as mãos com sabão e água corrente para prevenir o contágio de conjuntivite. Na impossibilidade de lavar as mãos com frequência, use o álcool em gel. Se você tem asma ou alergia, procure seu médico para uma revisão. Nos transportes públicos, abra as janelas. Não sei que a mania que esse povo tem de lá de onde para pôr janela fechada. Misericórdia, gente. Abre a janela, deixa ventar. E olha só, evite comer alimento gorduroso. Eles desviam a atenção do organismo e aumentam a sensação de mal-estar. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter passado essas informações tão importantes. Tomara que o tempo melhore para não ficar o consultório cheio de pessoal passando mal de respiração, né não? É isso aí. Obrigada, tá? Obrigado a vocês. Olha só, gente, lembrando que de sábado para domingo, agora amanhã, hoje são 17, amanhã 18, né, de outubro, a partir da meia-noite,
começa o horário de verão, que vai vigorar até o dia 22 de fevereiro. Então, atrasa esse relógio em 1 hora. E semana que vem eu tô de volta aqui no TV Participação, porque hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu espero você semana que vem, às 5 da tarde, aqui pela TVC 16. Tenha um excelente final de semana. E você sabe, né? Eu tô te esperando semana que vem. Beijo grande, até lá.